Fala, fala família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santo Excel. E hoje nós vamos relembrar como é que faz umas duas funções tão importantes que muita gente ainda tem dúvida, que é a questão do conde-C e o soma-C. São fórmulas aí que nós utilizamos no dia a dia e que ela tem infinitas possibilidades, né? Então cabe a gente aí saber utilizá-las. E hoje num cenário totalmente novo aí, num cenário totalmente fora daquele que nós vinhamos aí já gravando, né? Que pegam exemplos mais fora do comum, hoje a gente traz um exemplo aí mais conhecido, que é uma tabela, por exemplo, de um campeonato que esteja acontecendo, né? A gente tem aí o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, que estão em alta no momento, e aí a gente resolveu aqui trazer para vocês nada melhor do que juntar o útil ao agradável para aprender o Excel de forma simples, rápida e prática, né? Porque aqui é assim, você sai aprendendo. E se você tiver qualquer dúvida, posta aqui nos comentários para não perder nada. Eu vou dar um zoom aqui justamente para ficar aí fácil para a gente visualizar essa questão aí do soma-C e o conte-C, beleza? Então, de antemão dito já tudo isso daí, quase já um minuto perdido, vamos para o que interessa. Primeiramente, a gente está aqui falando de um campeonato hipotético, tá? Então, nós temos aqui os 4 maiores de São Paulo e os 4 maiores do Rio de Janeiro. Quem discordar, aposta aqui e vamos para cima, né? Enfim. E aí, pessoal, eu tô pegando algumas informações que não são necessariamente todas, é somente pra gente aprender e o vídeo não ficar tão prolongado. Então nós temos aqui quantidade de pontos, a quantidade de vitórias, empates, derrotas, os gols marcados, gols sofridos, e aí nós temos também o saldo de gols que faltou colocar aqui, né, pra gente não perder nada, ficar bonitinho. Então eu tento fazer aqui de uma maneira simples para que todo mundo aprenda e para que você não fique com dúvidas, né? Então assim, vamos tentar aí fazer de um jeito prático, rápido, para que ninguém fique com dúvidas. Mas se tiver, posta aqui no comentário novamente que nem eu informei. Coloquei aqui alguns jogos, né, alguns jogos hipotéticos aqui pra gente dar uma olhada. Então nós temos aqui Corinthians contra Santos, São Paulo e Palmeiras, Flamengo, e mais também coloquei aqui uma rodada a mais aqui do Santos versus Palmeiras para uma questão de derrota. Não dá pra gente também só ter o cenário positivo. Então a gente vai ver o cenário também de derrota aqui, o cenário negativo, beleza? Então, dito isso daí, primeira coisa que a gente tem que fazer, ver os pontos, né? Então a primeira coisa é pontos. Como a gente não vai mexer com fórmula, a gente vai fazer os pontos primeiros e o saldo de gols, que são os mais fáceis, né? Começar pelo saldo de gols, que praticamente é igual, você está iniciando uma operação matemática, é os gols marcados menos os gols sofridos. Sem mais demora, é isso, é replicar para os demais. E você que quer fazer um bolão aí com seus amigos, já pega aí a dica de como fazer um bolão aí para vocês apostarem, principalmente que ainda dá tempo de montar aí para o Campeonato Brasileiro, beleza? E a questão dos pontos, né? Então, vamos vir aqui, ó. Para cada vitória que a gente tiver, então já vou abrir aqui, ó. Para cada vitória que for contabilizado, eu quero que multiplique por 3, porque é 3 pontos para cada vitória. E para cada empate, então cada empate é um ponto, né? Então, um vezes ele mesmo, enfim. Eu vou pegar aqui o empate, quantidade de empates, vezes um, né? Que seria ele mesmo, né? Então, toda vez que tiver um empate, ele vai contabilizar ali, seria ele mesmo. Se eu colocasse apenas F4 aqui, também daria muito certo. Então, o derrota não tem, então por isso que eu nem vou colocar, vou dar enter aqui. Então vejam que nós não temos nenhum ponto ainda distribuído, beleza? Agora, gols marcados, né? Então, como a gente ainda não precisa de um teste lógico, né? Porque a questão da vitória, a gente vai precisar de teste lógico, que é aquele famoso C, né? A gente vai aproveitar e dar uma relembrada na função C, mas os gols marcados e os gols sofridos, eles não precisam de um teste lógico. Então, qual que é a grande necessidade aqui, né? A gente vai começar com igual, só que aqui a gente vai somar. Então, tudo que o Corinthians fizer de gol, eu quero que ele some, mesmo se ele seja mandante ou se ele seja visitante. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, soma Cs, né? Eu poderia ir para o soma C, né, sem ser no plural? Poderia, mas eu particularmente gosto do soma Cs para evitar qualquer outro tipo. E se eu não precisar utilizar mais de um critério, é só dar enter e a vida que segue. Então, o soma Cs, a primeira coisa que ele vai te pedir é o intervalo da soma. O que é o intervalo da soma? Os gols marcados, né? Então, onde ficam os gols marcados? Então, ó, se ele é o mandante, ele vai estar aqui na coluna N, né? Então, os gols marcados vão estar na coluna N se ele for mandante. E aí, quando você coloca ponto e vírgula, ele vai falar, beleza, agora qual é o critério que você quer? Opa, os meus critérios, eles estão na M, por quê? Todos os times estão aqui na coluna M, beleza? O Excel já está entendendo que é os gols sofridos que eu vou somar e o meu primeiro critério, e único nesse caso, está aqui na coluna M. Beleza, agora ele fala, tá, qual é o critério que você quer que eu some? Agora sim eu seleciono Corinthians. Por quê? Ele vai vir aqui, ó, na letra M, procurar o critério Corinthians. Opa, agora qual que eu quero? Eu quero o que está na frente, porque é na letra N. Ele não vai vir aqui no 1, porque na frente do 1 está o São Paulo. Então ele vai achar o Corinthians, beleza? Então, feito isso, ó,
sem demora. Deu Enter, opa, já saiu os 3 gols, porque ele já fez aqui 3 gols. Porém, se ele for visitante, eis uma grande questão, né? Então a gente também tem que fazer a soma dos gols marcados no caso dele ser visitante. Eu venho aqui, ó, mais, então vou somar. Eu já somei os gols marcados como mandante. Agora eu vou pegar aqui, ó, mais, soma Cs, mesma coisa, e vou colocar aqui, beleza, qual é o intervalo da soma? O intervalo da soma tá na coluna P. Por quê? São onde estão os gols marcados aqui pelo visitante, ok? E eu coloco ponto e vírgula, vem aqui na letra Q, porque é onde estão os visitantes, né? Então ele vai vir aqui na coluna Q e vai procurar o Corinthians, porque esse é o meu critério. Então vejam lá, é muito parecida essa fórmula. O que muda é de um lado para o outro, porque uma hora o Corinthians é mandante e outra hora ele é visitante. Da mesma forma se aplica ao Palmeiras, ao São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo e o Fluminense. Vai se aplicar da mesma forma. O que vai mudar? Apenas o nosso critério. Como vocês estão vendo aqui roxo, eu poderia simplesmente arrastar para baixo se fosse Palmeiras e a vida que segue. Mas nesse caso aqui eu dou Enter, ele vai deixar aqui marcado gols marcados, ok, 3. Se eu arrastar, ele já vai replicar para os demais e não vai mudar a minha coluna, porque eu estou arrastando para baixo. Se eu estivesse arrastando para o lado, sim, ele teria ali um problema, porque ele arrastaria as colunas, então teria que travar. Mas nesse caso aqui, eu quero que o critério acompanhe toda vez que eu arrastar. Então quando eu descer aqui do 3 pro 2, nesse caso aqui do Corinthians pro Palmeiras, quando eu arrastar, eu quero que o critério ele mude, eu não quero que o critério fique aqui no Corinthians, eu quero que o critério agora seja o Palmeiras. Então, quando eu arrasto, ele não tem esse problema por isso. Então, nesse caso aqui, ele já traz pra gente, ó. Nesse caso aqui, a gente somou os gols marcados. Eu vou mudar aqui somente pra gente dar uma olhada no Corinthians. Então, tem ali, ó, gols marcados 3, eu vou colocar 2 aqui. Opa, já mudou. Então, ele agora tá somando tanto o mandante quanto o visitante, beleza? Mas eu vou deixar 0 somente para efeito de conhecimento que tá dando certo. Agora, os gols sofridos. Os gols sofridos é o inverso. A gente vai fazer a mesma coisa, só que no sentido inverso. Quando eram gols marcados, eu selecionava a coluna N, porque tá do lado do nome do Corinthians. Nesse caso, agora eu não quero mais os gols do lado do Corinthians, eu quero o gol que está contra o Corinthians. Então vejam a diferença, ó, gols marcados está ao lado, só que agora eu quero os gols contra o Corinthians, então os gols sofridos. Nesse caso aqui, a gente vai usar a mesma fórmula, soma 6. Vida que segue, sem mais demora. Então vou pegar aqui, ó, soma 6 é o P. Qual é o meu critério? Não pode ser o visitante, porque eu vou somar aqui tudo aquilo que o Corinthians for como mandante, e aí não faz sentido. Então eu vou ter que pegar aqui, ó, qual é o meu critério? É o Corinthians, né? Porque ele é o mandante. Então, ó, vejam, o Corinthians é o mandante, mas a soma que eu quero fazer é do visitante, né? Então são gols sofridos contra. E aí, ponto e vírgula, Corinthians. E agora eu vou fazer o inverso, né? Então soma Cs. Agora, quando ele for visitante, eu quero gols do mandante. Então, coluna N, que é os gols do mandante, porém ele é visitante, que ele está na coluna Q, ok? E aí, qual é o meu critério? É o Corinthians, porque ele é o primeiro aqui na nossa relação, beleza? Então, dito isso daí, vejam que o Corinthians aí tomou 3 gols, né? Então ele teve 3 gols sofridos. Então, quando a gente pega o Santos aqui na primeira rodada fazendo 2 gols e aqui na quinta rodada fazendo, na segunda rodada fazendo um gol, a gente tem 3 gols contra o Corinthians, né? E mais 3 gols contras, então o saldo de gol dele ficou 0. O Palmeiras, ele fez 2 aqui contra 1 do São Paulo, então ficou 2-1, ele ficou com um saldo positivo. Os demais, todos empataram, então ficou assim, naquelas, né? Elas por elas. Enfim, quem tá ganhando aqui por enquanto, não sabemos, mas a gente vai saber já já. Se a gente quisesse adicionar aqui o aproveitamento, também seria tranquilo adicionar aqui o aproveitamento, mas vamos deixar mais para o final do vídeo, beleza? Então, ficou claro a questão do soma Cs? Então, eu tô somando aqui os gols marcados pelo Corinthians e os gols tomados do Corinthians, né? Nesse caso aí, é um conteúdo mais para você desenvolver essa questão de soma Cs. Então, o soma Cs ele vai vir ali com um critério para te ajudar a somar algum tipo de situação, né? Se fosse, sei lá, técnicos de enfermagem, eu poderia pegar aqui, somar essa coluna aqui, quantidade de atendimentos, exemplo, e aqui separar por categorias. Então, o cara é técnico, o cara é auxiliar, o cara é enfermeiro, o cara é médico. Então, são exemplos que a gente usa aí para que você possa desenvolver essa parte de Excel básico, né? Então, são funções aí de Excel básico, intermediário. Se você aí tem interesse em continuar aprendendo, tô disponível, beleza? Mas comenta aí para não perder nada e já se inscreve no canal para dar aquele apoio moral. Então, dito isso daí, pessoal, agora a gente vai para a parte mais complicada, né? Que é aquela parte ali que de vitórias, empates e derrotas. Particularmente, ela é mais complicada por quê? Porque ela demanda ali um teste lógico, um raciocínio lógico. Eu vou fazer separado
para que a fórmula não fique muito prolongada, tá? Então, para ela não ficar prolongada, e eu vou tentar fazer de um jeito aqui que vocês aí entendam da mesma maneira que o soma Cs, né? Então, a gente fez ali o soma Cs com duas variáveis simples, né? O Corinthians aqui de um lado e o Corinthians do lado do visitante. Se eu colocar dentro da mesma fórmula, é possível, mas vamos fazer aqui fora da casinha, né? Vamos colocar uma condicional ali do lado para facilitar até mesmo o nosso entendimento, porque o C não é o alvo dessa videoaula, né? O nosso alvo mesmo é o Conte Cs agora. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, colocar C, vamos lá, C. Esse valor aqui, o saldo de gol do Corinthians, for maior do que o do Santos, eu vou querer que ele coloque V de vitória. Agora, novamente, se o saldo de gols do Corinthians for menor do que o do Santos, então eu vou querer que ele coloque derrota. E qualquer coisa diferente disso vai ser empate, porque ou é um ou é outro, ok? Então ele já mostrou aqui pra gente, ó, aqui, ó, a gente está analisando apenas o mandante, tá? Então isso daqui vai servir ali para nossa contagem. Então, V de vitória, ok, vou arrastar. Então, mandante ganhou aqui na primeira e na última rodada, e tivemos 2 empates e uma derrota aqui do mandante, beleza? Agora, o que nós vamos fazer, né? Entender aqui a questão dos critérios. Vamos começar aqui pelo empate, que praticamente é o mais fácil, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, conte Cs. Qual é o meu critério? Número 1. Primeiro critério é ver se o Corinthians empatou como mandante. Então, vou pegar aqui, ó, conte Cs M, porque agora eu não quero mais a quantidade, eu não estou pedindo para ele somar a quantidade de valores, agora eu estou pedindo para ele contar quantas vezes ocorreu, né? Então eu vou pegar aqui, ó, qual o critério que eu quero pegar primeiramente? Eu quero pegar o time. Então, primeira coisa que ele tem que fazer, toda vez que achar Corinthians, ele já seleciona essas linhas. Então ele vai vir aqui na M, opa, achou uma vez o Corinthians, achou duas, então ele vai selecionando. Beleza, se tivesse 38 rodadas, então vamos supor ali que 18, 19, quase 20 rodadas ali, o Corinthians seja mandante e os outros 20 mais ou menos seja visitante. Nesse caso aqui, ele ia somar 20, porque eu não coloquei mais nenhum critério, apenas o time. Agora, eu vou aqui na S, no nosso raciocínio lógico, e vou querer o seguinte, que ele me traga tudo que for empate. Então, quando eu fechar aqui, ó, vejam que vai dar 0, porque toda vez que ele achar o Corinthians como mandante e for empate, que a nossa letra, nossa coluna aqui da situação S tiver como E, ele vai somar aqui dentro. Como o Corinthians não teve nenhum empate, ficou 0. Porém, eu vou fazer um teste aqui somente para vocês verem. Então, vou colocar 3-3 aqui. Opa, já mudou. Vejam que agora o Corinthians está com um E. Né? Então, mas e se fosse o inverso? Nesse caso aqui, ó, o Corinthians agora tem um empate aqui embaixo como visitante, porém ele não somou. Lembra que na questão do soma Cs eu tive que pegar os dois lados, tanto mandante quanto visitante? Nessa questão eu vou ter que fazer da mesma forma. Então, ó, conte Cs, tudo que tiver do lado do mandante, agora a mesma coisa, mais conte Cs, tudo que for aqui do lado do visitante, seguindo aqui a mesma regra do critério. E aí vou lá na situação e tudo que for E de empate. Beleza? Então vejam que não mudou, eu só mudei o lado, né? Os dois critérios eu não mudei. O critério 1, Corinthians, e o critério 2, a situação. Então quando eu dou Enter, opa, agora mudou. Né? Então agora eu já tenho aqui o Corinthians dando um empate, beleza, tá certinho. Se eu tivesse 2 empates, ele teria que somar ali e vida que segue. Nesse caso aqui, vamos deixar vitória e derrota para deixar nosso exemplo mais legal, né? Vou arrastar para os demais, porque vida que segue. Nesse caso aqui, o Flamengo, ele não está somando, porque eu esqueci, pessoal, de travar, né? Como a gente arrasta, lembra que eu informei? Nesse caso aqui, a gente está usando o E aqui em cima de empate. Perdão, erro meu aqui. Vamos lá, então, vou travar o F3, que é o nosso E, que é o nosso critério. Então, ele vai buscar aqui a situação, e toda vez que ele encontrar E, ele vai fazer essa contagem. Agora sim faz sentido, porque ele travou no E. Como eu arrastei sem travar, ele acabou não somando e acabou descendo aí o critério para os demais. Enfim, então agora a gente já faz um pouco mais de sentido, tá correto isso daqui. Agora, nós precisamos, agora olhando para a questão da vitória, a gente vai fazer da mesma forma que o soma Cs, né? Então, por isso que a gente fez aqui
o C na coluna S, né? Para já facilitar a nossa vida e a gente já ter a condicional. Então, a gente vai ter que fazer o quê aqui? Ó? Primeira coisa, conte Cs, continua a mesma coisa, conte Cs, só que agora, toda vez que for mandante, ok? Então vamos lá, ó. Critério, toda vez que o Corinthians for mandante, já seleciono ali a questão do Corinthians, eu vou vir aqui, ó, a minha situação, eu quero que ele conte quando tiver V, né? Então V de vitória. Já vou travar para não correr o risco do empate ali. E ok, eu vou dar Enter, ele já vai contabilizar aqui para mim. Porém, agora eu preciso do outro lado. E aí o outro lado já muda um pouco. Eu não vou mais colocar como V, eu vou ter que colocar como D. Por quê? A minha situação aqui é V para a vitória do mandante. Nesse caso, se o Corinthians for visitante, vai ser D. Beleza? Vamos fazer que vai ficar mais simples de entender. Então, conte Cs, critério visitante, Corinthians, beleza? A minha situação vai ser D de derrota. Por quê? A D de derrota porque quem foi derrotado foi o mandante, não o visitante, tá? Então, aqui nesse caso aqui, ó, o Santos versus Corinthians foi V de vitória pro mandante. Se fosse 2-1 pro Corinthians, ele seria uma derrota aqui na coluna S, mas quem ganhou foi o Corinthians. Então vamos ver isso na prática. Eu vou fechar aqui, ó. Ok, vamos supor agora que foi 2-1. Opa, já mudou lá, ó. Já mudou aqui a quantidade de vitórias. E aqui também mudou, porque agora virou D, beleza? E se fosse, por exemplo, 2-2, opa, mudou de novo. Então a gente já encontrou aqui o nosso denominador comum. Não tem mais para onde ir, ó. Então a vitória tem as duas, indiferente aqui, ó, ele já está mudando para mim. Só que nesse caso aqui foi uma derrota. Então vamos deixar como derrota, que a gente vai ver também o cenário de derrota. Travei lá, tanto um quanto o outro, posso arrastar tranquilamente. Agora, a gente vai ver a questão das derrotas. Aí já muda um pouco, né? Porque agora a gente vai fazer o inverso. Então, toda vez que ele fosse mandante e tivesse V, era uma vitória. Só que agora, toda vez que ele for mandante e tiver o D, é uma derrota. E o inverso também é verdadeiro. Vamos lá, para ficar mais fácil? Conte Cs. Qual que é o meu primeiro critério? Mandante, beleza? Então, a gente está avaliando derrota. Então, toda vez que ele for mandante, aqui a minha situação vai ser D, porque ele foi derrotado, né? Então, critério 1, M, coluna M, ele vai começar a procurar. Procurar por quem? Corinthians. Meu critério 2, situação. E quem eu quero que ele busque? D, de derrota, toda vez que ele for mandante. Ok? Agora, vou abrir aqui mais um Conte Cs. Conte Cs. Ó, observem aqui em cima que eu estou fazendo justamente para vocês já darem uma olhada aí de como está ficando, né? Então, Conte Cs, abro parênteses. Agora, se ele for visitante, aí já muda um pouco. Lembra que é o inverso? Eu peguei lá como derrota, né? Nesse caso aqui, quando ele é mandante, mas quando ele for visitante tem que ser vitória. Parece confuso, mas vai dar tudo certo no final. Então vamos lá. Conte Cs, que Corinthians. Agora minha situação, eu vou pegar aqui vitória. Vamos lá, vamos ler para quem não entendeu. Se o Corinthians ele for visitante, então vamos lá. Ó, que, aqui em cima, que, então Corinthians, no caso da situação, ele é visitante, então eu quero somar tudo que for derrota. Então, tudo que for derrota significa que vai estar como V, porque o mandante foi vitorioso e não o visitante, tá? Então, toda vez que a situação aqui for de V, é questão de vitória para o mandante e derrota para o visitante. Por isso que é sempre o inverso. Fizemos isso, matamos a charada, é só prorrogar ali para os demais. Então, vejam que nós temos aqui uma vitória e uma derrota. Então, tá certo, ó, uma vitória e uma derrota. Nós temos uma vitória para o Palmeiras, uma vitória para o Santos, que teve um jogo a mais. E agora vamos mudar aqui, ó, 4 para o Flamengo. Vamos mudar aqui agora de novo, 2-2. Então agora a nossa planilha já está completa. Então vejam que o Soma C e o Conte C, você tem uma infinita possibilidades. A questão é o seu raciocínio lógico ali. Eu poderia ter feito esse raciocínio aqui dentro da fórmula? Poderia, dentro aqui do Conte C? Poderia. Porém, ficaria mais longo, talvez ficaria mais difícil de vocês compreenderem. Dessa forma, tentei facilitar. Eu espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a lógica do Soma C e do Conte C, para vocês aproveitarem aí, fazer o bolão de vocês, sejam para campeonatos de futebol, seja para vôlei, seja para basquete, para o que for aí que vocês forem utilizar. E até mesmo para demais áreas aí que o Soma C e o Conte C, eles podem te ajudar infinitamente mais. Lembrando que eu estou disponível aí para aulas particulares, beleza? Então,
Então, é sempre 1 horinha aí de aula para quem tiver interesse. Eu vou deixar no link da descrição como vocês podem me contatar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui já para dar aquele apoio moral. Até a próxima. Tchau.